Neste vídeo eu vou-te explicar exatamente quantas calorias deverás ingerir de forma a reduzir gordura enquanto minimizas a perda de massa muscular. Se já acompanhas a página há algum tempo, então reconheces perfeitamente a importância das calorias no que toca à dieta e redução de gordura, independentemente do quão limpa e saudável ela seja. E provavelmente também já percebes que de forma a ocorrer redução de massa gorda, precisas de estar a ingerir uma quantidade certa de calorias de maneira a que o teu corpo comece a queimar a gordura que tens acumulada para energia. Teoricamente soa bastante simples, contudo na prática muita gente fracassa na aplicação destes conceitos. E fracassam ou consumindo demasiadas calorias de forma a evidenciarem alguma mudança notável, ou consumindo uma quantidade de calorias demasiado baixa, acabando por perder também o músculo que lhes custou tanto a desenvolver em vez de gordura. Este vídeo tem como objetivo esclarecer estas noções e mostrar como calculares exatamente quantas calorias o teu corpo em específico precisa diariamente de forma a maximizares a redução de gordura enquanto minimizas a perda de massa muscular e qualquer outro efeito negativo. O primeiro passo será obteres uma estimativa de quantas calorias deverás consumir de forma a começares a experienciar a perda de gordura. Este valor estimado poderá ser ajustado mais tarde, não te preocupes. Para calculares a estimativa propriamente dita, existem inúmeras equações e calculadoras diferentes que podes escolher. Contudo, mantém-te ciente de que mesmo utilizando a fórmula mais precisa existente, como por exemplo esta aqui, elas resultam todas de uma estimativa e por isso não vão ser métodos 100% precisos para o cálculo exato das tuas calorias que deves ingerir por dia para a redução de gordura. Ao invés, todas elas requerem algumas afinações com base em como progredes e é isso mesmo que iremos falar nos próximos passos. Contudo, por agora, de forma a evitar complicar demasiado os cálculos, recomendo que utilizes uma fórmula bastante simples que irá colocar a maioria das pessoas num déficit calórico e é um bom ponto de partida para ajustarmos de seguida. Esta fórmula consiste em pegares no teu peso em quilos e multiplicá-lo por um fator compreendido a algures entre 22 e 28. Se fores um indivíduo jovem, relativamente magro ou relativamente ativo, então deves utilizar o limite superior deste intervalo. Se por outro lado fores um indivíduo mais velho, não tão magro ou não muito ativo, aplica um fator mais próximo do limite inferior deste intervalo. Isto irá dar-te uma estimativa razoável sobre o número de calorias que podes começar a ingerir por dia de forma a perderes peso. O próximo passo consiste em determinar o ritmo de perda de peso mais apropriado de acordo com o teu próprio corpo em específico. É importante que acertes neste passo, pois se o teu consumo calórico for demasiado baixo e perderes peso demasiado rápido, não só isto irá ser sustentável para a maioria das pessoas a longo prazo, como também acarreta um maior risco de perda de massa muscular. E nós queremos evitar que isso aconteça não só porque irá obviamente afetar o teu físico enquanto perdes uma grande quantidade de peso, mas também por causa do que acontece após fazermos dieta. Um estudo de 2020 descobriu que enquanto estás sobre dieta restritiva existe uma associação entre a perda de músculo e um aumento do apetite e consequentemente uma recuperação de peso ampliada após esse regime acabar, deixando os indivíduos numa pior posição do que aquela que estavam antes de começarem as suas dietas. Significando que para maximizar as hipóteses de ambos sucesso a curto e longo prazo, manter a tua massa muscular enquanto fazes dieta precisa de ser uma prioridade. E conseguimos fazer isto utilizando uma taxa de perda de peso adequada. Uma boa diretriz que deverás seguir encontra-se recomendada por este estudo de 2014 e que consiste em apontares para uma taxa de perda de peso que não ultrapasse o intervalo compreendido entre 0,5% e 1% do teu peso corporal por semana. Contudo, aperfeiçoando esta noção, com base em estudos mais antigos, sabemos que quanto mais massa gorda tiveres para perder, mais rapidamente consegues reduzir gordura sem arriscar a tua perda de massa muscular. Daí a recomendação do estudo anterior nos fornecer um intervalo entre 0,5% e 1%. Portanto, o que poderás fazer para afinar e personalizar esta diretriz um pouco mais à tua medida será utilizares um cálculo muito simples desenvolvido por Greg Nuckols, que consiste em pegar na tua percentagem de massa gorda atual e dividir esse valor por 20. O número que obteres será uma taxa de perda de peso mais precisa e à tua medida para o qual deves apontar semanalmente. Será este valor que te permitirá maximizar a tua redução de gordura com uma perda mínima de massa muscular ou mesmo até nula.
Dito isto e exemplificando, se estiveres atualmente nos 20% de massa gorda, poderás perder seguramente cerca de 1% do teu peso corporal por semana. Para um indivíduo com 85 kg, isto traduz-se numa taxa de perda de peso de aproximadamente 850 gramas por semana. Já num outro caso, para um indivíduo com 80 kg e 15% de massa gorda, utilizando o cálculo da percentagem de massa gorda dividida por 20, esta pessoa poderá perder de forma segura cerca de 0,75% do seu peso corporal semanalmente, que é de facto um ritmo de perda de peso mais lento, sensivelmente 600 gramas por semana. Portanto, o que deves fazer é analisar este mapa de percentagens de gordura corporal, estimar a tua massa gorda atual e utilizar este cálculo simples para determinar qual a taxa de perda de peso apropriada para ti. Assim que obteres este número, é a altura de o implementares e ajustares neste terceiro passo, onde deverás aderir e começar a monitorizar o teu consumo de calorias diário, bem como o teu peso corporal matinal. Iremos utilizar estes dados para ajustar as tuas calorias de forma a que deixem de ser uma estimativa aproximada daquilo que deverás ingerir para reduzires gordura, para, ao invés, passarem a ser muito mais precisas e ajustadas à tua pessoa especificamente. Para concretizares este passo, após sensivelmente 4 semanas de monitorização, irás observar os dados recolhidos. É importante sublinhar que deves descartar a primeira semana, já que a maioria das pessoas irá perder uma quantidade significativa de peso proveniente da água e da retenção de líquidos durante este período inicial da dieta. Contudo, nas semanas seguintes deverás analisar os números com atenção. Mais especificamente, como oscilou o teu peso resultado do teu consumo calórico. Por exemplo, um indivíduo A, com 15% de massa gorda e 73 kg, definiu como objetivo de perda de peso cerca de 450 gramas por semana e está a consumir 2.000 calorias por dia de forma a atingir isso mesmo. Porém, após implementar esta estratégia calórica, desde a segunda até à quarta semana de monitorização, ele constatou que a sua perda de peso foi, na verdade, mais lenta do que o seu objetivo, já que apenas perdeu cerca de 230 gramas por semana, o que é bom, contudo indica que a sua estimativa de consumo de calorias estava um pouco alta. Portanto, caso ache ser capaz de o fazer, para ajustar as suas calorias, este indivíduo deverá simplesmente diminuí-las cerca de 10% a fim de atingir a sua taxa de perda de peso objetivo, um pouco mais precisamente. Por outro lado, se este indivíduo A estivesse a perder peso demasiado rápido, por exemplo, 900 gramas por semana, então teria de fazer o oposto, incrementando ligeiramente as suas calorias, de forma a desacelerar este padrão e minimizar o risco de perda muscular. E é basicamente isto. Colocas a tua estimativa original em prática e ajustas este número com base em como o teu peso oscila ao longo das semanas. Contudo, tem também em consideração o quão sustentável é o déficit calórico que estás a adotar. Ciência à parte, se a tua taxa de perda de peso recomendada for de 900 gramas por semana e, no entanto, sentires pessoalmente que esse déficit é demasiado custoso ou agressivo, então abranda-o. Isto não é uma corrida. Deves aplicar um ritmo de perda de peso que seja sustentável para ti, já que isso é fundamentalmente o mais importante para sucesso a longo prazo. Dito isto, existe um erro extremamente comum que as pessoas cometem com estes 3 passos e que deverás evitar. E esse erro é tentarem compensar as calorias que queimaram no seu treino ou a fazer exercício no geral. E isto é problemático devido a 2 motivos. A primeira razão é porque os fitness trackers, máquinas de cardio e mesmo nós, enquanto humanos, somos altamente falíveis no que toca a estimar as calorias que queimamos durante o exercício. E é normal sobreestimarmos por pelo menos 20%. Num treino de musculação clássico, por exemplo, na verdade não queimas assim tantas calorias como provavelmente pensas. A suportar isto está um estudo de 2019 que descobriu que após um treino resistido de corpo inteiro, em média os sujeitos do sexo masculino queimaram 160 calorias adicionais durante o mesmo, enquanto que os sujeitos do sexo feminino queimaram cerca de metade, ou seja, 80 calorias. Mais umas 8 calorias extra insignificantes devido ao Afterburn Effect. Como podes ver, isto não são muitas calorias e pode tornar-se problemático, pois após um dia de treino de pernas puxado, por exemplo, se fizermos uma cheat meal ou simplesmente comermos tudo o que estiver ao nosso alcance, vamos julgar que estamos a contrabalançar facilmente as calorias que queimamos durante esse treino intenso. Mas isso simplesmente não é verdade. O cardio é um pouco melhor para queimar calorias, mas ainda assim as pessoas acabam sempre por sobreestimar igualmente as calorias que gastam a fazê-lo. E em segundo lugar, o método de 3 passos que atravessámos ao longo deste vídeo já tem em consideração os teus níveis de atividade.
Por isso, as calorias que queimas provenientes do exercício e ao longo do dia já estão a ser contabilizadas. E se realmente acabares por perder peso demasiado rápido devido ao teu exercício adicional, então irás simplesmente ajustar isso, aumentando as tuas calorias, como já abordámos anteriormente. Portanto, mantenha o processo simples. As únicas situações em que isto se poderá potencialmente aplicar é se fores um atleta e tiveres um evento desportivo ou uma competição importante a aproximar-se, ou até um treino bidiário onde irás queimar uma quantidade de calorias significativamente superior ao teu normal. Neste caso aí sim, seria recomendado aumentares o teu consumo calórico para esse dia, maioritariamente com hidratos, de forma a estimulares o teu desempenho. Finalmente, resumindo tudo o que foi explicado ao longo deste vídeo, aqui está um exemplo passo a passo de como poderás começar a aplicar esta metodologia imediatamente. Primeiramente, estima qual deverá ser o teu consumo calórico diário para perda de gordura, com base no cálculo simples delineado no primeiro passo. De seguida, determina qual deverá ser a tua taxa de perda de peso ideal, com base na fórmula do segundo passo. E por fim, implementa as calorias calculadas enquanto monitorizas como o teu peso progride ao longo das semanas e, se necessário, ajusta o teu consumo calórico de forma a que a tua taxa de perda de peso fique mais próximo do teu objetivo. E é basicamente isto. É importante notar que todo este processo assume que monitorizas as tuas calorias de forma precisa e que és consistente com os teus níveis de atividade. Por isso, não negligencies estas variáveis, pois elas são de facto muito importantes. Ou então, deixa tudo isto para nós. Na nossa equipa traz todo este trabalho feito para ti e calculado de forma personalizada para atingir os teus objetivos e resultados que pretendes alcançar, além de todo o acompanhamento, follow-ups e ajustes aos planos que forem necessários. Muito obrigado por teres assistido o vídeo até ao fim. Se gostaste, não te esqueças de partilhar com os teus amigos, guardar o vídeo para nunca te esqueceres da informação e deixar o teu comentário de apoio. E até ao próximo.